falamos anteriormente na aula de geografia, cada município é administrado por um prefeito, o estado pelos governadores, o país pelo presidente, na esfera executiva, certo? Ou seja, o município tem um prefeito, a unidade federativa, o estado, possui um governador e a República Federativa possui um presidente. Vamos mergulhar um pouquinho mais nesse conteúdo. Observe essa imagem. Nós falamos que existe o poder legislativo, poder executivo, o poder judiciário. Na esfera do município, que é o finalzinho aí da nossa pirâmide, possui o quê? No legislativo, os vereadores, no executivo, os prefeitos, no judiciário, os juízes. Na esfera estadual, possui no legislativo os deputados, no executivo os governadores, no judiciário os tribunais estaduais. Na esfera federal, temos no legislativo os deputados federais e senadores, no executivo o presidente e no judiciário o Supremo Tribunal Federal. Mas na aula de hoje nós iremos observar o executivo. Combinado? Vamos observar na esfera executiva a questão do município. Poder executivo. No nosso município Salvador, possuímos como prefeito Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, popularmente conhecido como ACM. O vice-prefeito é Bruno Soares. Essa setinha significa que trabalham juntos, certo? Na unidade federativa, no estado Bahia, temos o governador Rui Costa e o vice-governador João Felipe de Souza Leão. No poder executivo, República Federativa, o país, na República Federativa do Brasil, certo? O nosso país, temos como presidente Jair Messias Bolsonaro, popularmente conhecido como Bolsonaro. E o vice-presidente, Antônio Hamilton Martins Mourão. Gravou todas as informações? Vamos avançar. Brasil, nossa nação. A República Federativa do Brasil está dividida em 26 unidades federativas, ou seja, estados, e um Distrito Federal, a sede do governo, Brasília. Cada estado possui sua capital. Os estados brasileiros estão divididos em partes menores que são os municípios. Ok? Democracia. Atualmente, na República Federativa do Brasil, os governantes que irão administrar o país, os estados e os municípios, são escolhidos por meio de eleições, mas não foi sempre assim. Afinal, o Brasil possui mais de 500 anos. Vamos entender um pouco mais? Um pouco de história. Logo no início da nossa história, fomos governados por pessoas que representavam outros países. Os portugueses eram soberanos, pois descobriram nossa terra, mas também havia no Brasil holandeses, espanhóis, franceses e outras pessoas de nacionalidades diferentes. Sabemos que os portugueses chegaram aqui em 1500, certo? Só que depois deles foram chegando outras pessoas também. Holandeses, espanhóis, franceses, pessoas de várias nacionalidades. O povo brasileiro não tinha o direito de escolher quem gostaria que governasse. Vivíamos sob o regime monárquico, ou seja, nossos governantes eram reis e o governo passava de geração para geração da família real. Ainda que boa parte da família real estivesse em Portugal, eles enviavam governantes para aqui. E de lá de Portugal também enviam ordens para o Brasil, certo? Então, iniciamos o governo aqui no Brasil com a monarquia, onde haviam reis que governavam e ia passando de geração para geração dentro daquela mesma família de reis, conhecida como a família real. Onde tinha, lembra da princesa Isabel? Então, era bem assim. Pronto, tinha os reis, rainhas, princesas. Isso não é só em conto de fadas. Isso é chamado de monarquia e existiu aqui no Brasil,
onde haviam reis que governavam o nosso país. Com a proclamação da República, a família real foi destituída, ou seja, foi retirada do governo, e o chefe do Executivo Federal do país, o chefe do país, passou a ser escolhido entre a população, adotando o presidencialismo, que é semelhante ao que nós temos atualmente, um presidente que governa. Prudente de Moraes foi o primeiro eleito para o Executivo Federal, mas o voto, como nós temos hoje, por isso que eu falei que é parecido, mas o voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas, líderes religiosos, negros, estavam impedidos de votar. O voto era feito em cédula de papel. Naquela época, só votava quem realmente tinha muito dinheiro. De 1889 a 1930, vivemos o período chamado de República Velha, que se dividiu entre a República da Espada, com os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, e a República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Nesse período, era comum práticas como amedrontar a pessoa. No caso, o coronel, certo, o dono de toda a fazenda, cheio do dinheiro, ameaçava as pessoas que poderiam votar, que não era todo mundo. Ameaçava as pessoas que poderiam votar, aquelas que eram conhecidas dele, e ele dizia que se a pessoa não votasse, ele iria fazer muitas maldades com aquela pessoa. E também havia situações de que ele prometia dinheiro, prometia bens para aquela pessoa para que votasse em quem ele quisesse, certo? Então, nesse período também, inventavam nomes, pessoas que nem existiam ali, inventavam, alguém ia, assinava e dizia que aquela pessoa votou em fulano de tal, que eles queriam. Pessoas que já estavam mortas, outras pessoas iam lá e assinavam, dizendo que aquela pessoa tinha votado, a pessoa já estava morta. E pessoas que nem estavam lá no dia, nem iam, mas também alguém ia e assinava. E dizia que aquela pessoa tinha votado. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país passa por transformações. Destaca-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral, que é a sede, certo, de toda a administração do período eleitoral. Além do Tribunal Superior Eleitoral, também foi criado o Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, cada estado possui o Tribunal Regional. O daqui de Salvador, salvo engano, fica no CAB, certo? O daqui do nosso município temos um representante, por assim dizer, lá no Centro Administrativo da Bahia. São as sedes da Justiça Eleitoral, além da instituição do voto feminino e do voto secreto. Assim, o processo eleitoral torna-se mais acessível, transparente e confiável. Contudo, apesar dos primeiros avanços nos primeiros anos de governo, a era Vargas ficou marcada pelo período chamado de Estado Novo, no qual as eleições foram suspensas, mas por um certo período, não foi definitivamente suspensa, certo? Em 1945, com o fim do Estado Novo, inicia-se a maior experiência democrática até então vivida pelo país. Lembra que foi mencionado que no período de Getúlio Vargas, as mulheres puderam votar? Começou a instituição do voto feminino? Pronto. Mas não votavam para presidente nesse período ainda. As mulheres votavam, mas não para presidente. Tinha um voto dito secreto, mas não era tão secreto ainda. Mas com o fim do Estado Novo, certo? A partir de 1945, pela primeira vez as mulheres, que tinham direito ao voto garantido desde 1932, puderam votar para presidente. Houve um período em que os militares tomaram o governo do país. E ao contrário do que muita gente pensa, esse período de ditadura, tido como ditadura militar, não significou a ausência completa de eleições. Não quis dizer que nesse período não teve mais nenhuma eleição. Não teve mais eleição para presidente. Ficou um período de 20 anos aí sem ter eleição para presidente, o que obviamente complicava bastante, né? O mesmo governante durante muito tempo no poder não quer dizer que ele vai fazer coisa boa. Então, certo, durante 20 anos de ditadura não ocorreu nenhuma eleição direta para presidente. Em 1984,
O movimento pela liberdade total de votos, conhecido como Direta Já, tomou as ruas do país. Assim, foi implantada a nova Constituição, que implantou o voto facultativo para pessoas com 16 e 17 anos, ou seja, pessoas como ainda é hoje em dia. Pessoas com 16 e 17 anos não são obrigadas a votar, idosos com mais de 70 anos também não são obrigados a votar, e analfabetos também não são obrigados a votar. Eles podem votar, mas votam se quiserem, ok? Dessa forma, hoje, o voto no Brasil pode ser considerado universal. Todas as pessoas, a partir de 16 anos, podem votar. Até quem tiver com 100 e subindo, pode votar, certo? Então, por isso que ele é tido como universal aqui no nosso país, independente de critérios de renda. Lembra que no começo só quem tinha muito dinheiro votava? Então, hoje, qualquer pessoa, independente da classe social, independente da aquisição econômica de ter muito ou pouco dinheiro, pode votar. Independente da raça ou da religião. Qualquer pessoa que seja habitante do Brasil, que tenha cidadania brasileira, pode votar. O Brasil é um país democrático, ou seja, ele possui o governo do povo. A escolha de seus representantes é através do voto, através das eleições que os moradores do Brasil escolhem seus representantes. Escolhe seus prefeitos, seus governadores, seus deputados, seu presidente. No Brasil não temos mais a monarquia, não é mais rei e o filho do rei e o neto do rei que vão governar. Não, agora nós somos uma democracia, o povo, o habitante, o cidadão brasileiro que escolhe quem vai representá-lo. A partir de 16 anos, faz o título eleitoral e pode votar. Como nós vimos, o voto passou por uma longa trajetória no Brasil. Ainda que você não consiga lembrar o nome de todas as pessoas, a própria preferiu trazer essa história para você, um pouquinho da história do voto no Brasil, porque é importante sabermos que não foi sempre como é. Já tivemos reis governando o Brasil, já teve um momento que somente quem tinha muito dinheiro governava o Brasil, teve um momento que somente homens que tinham dinheiro poderiam votar, pessoas que eram analfabetas não podiam votar, mulheres não podiam, mendigos, até soldados, mas que fosse aquele soldadinho que estava começando, não podia votar, indígenas não poderiam votar, líderes religiosos não poderiam votar, e o voto era feito numa cédula de papel. Hoje em dia, tudo isso é muito diferente. A partir de 16 anos, fazendo seu título eleitoral, pode votar. E a votação não é mais em cédula de papel. A votação atualmente no Brasil, muito diferente. É com urna eletrônica. Estudamos nessa aula o homem e a organização política. Nós podemos ver nesta aula que que o voto passou por uma longa trajetória até chegar em como ele é hoje. Nós vimos que o Brasil é um país democrático, que ele possui um governo que é do povo e o povo é que escolhe os seus representantes. Vimos também que o nosso país ele é dividido em unidades federativas, que são estados, e a nossa República Federativa é o Brasil, certo? Nós recordamos um pouquinho também de como funciona a questão do poder executivo. Presidente, que está acima, depois vem os governadores e, por fim, vem os prefeitos.